Vamos com novidade. Antes tarde do que nunca, Matheus Teixeira vai trazer para a gente uma nota que saiu do gabinete do ministro Dias Toffoli, agora há pouco, admitindo que pode mandar o caso Master à primeira instância. Matheus, a gente já vinha dando essa informação antes nos bastidores. Alguns, não todos, mas alguns ministros admitindo essa possibilidade. Qual é a leitura que se faz dessa posição de Dias Toffoli? É tentar tirar os holofotes de cima dele, tentar desviar dos ataques, cedeu à pressão Dias Toffoli diante das críticas? Exato, Tainá. Ainda não cedeu em definitivo, mas já demonstra preocupação em relação à imagem já se dele neste caso. Matheus. Exato, é uma longa nota com 11 pontos, portanto o ministro vem fora dos autos, né? Geralmente as decisões são judiciais, publicadas no andamento processual, não, essa é uma nota pública para explicar a atuação em que ele tenta justificar todas essas decisões controversas que a gente já vem tratando há algumas semanas e que geraram muitas críticas, não apenas a Toffoli, mas ao tribunal como um todo. E agora ele vem a público e afirma, encerradas as investigações, encerrada a instrução processual, ele pode sim remeter esse caso à primeira instância. Na verdade, ele não fala nem especificamente primeira instância, ele fala as instâncias ordinárias. O que isso quer dizer? Talvez não seja só para o primeiro grau, para pessoas sem foro. Vamos citar o exemplo do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O governador de estado tem foro por prerrogativa para ser julgado pelo STJ, o segundo tribunal mais importante do país. Portanto, esse fatiamento que a gente já vinha tratando desde a semana passada, agora fica mais claro e mais provável de ocorrer, uma vez que na própria boca do ministro essa possibilidade é admitida, mas, importante frisar, isso não deve acontecer amanhã ou na próxima semana. Isso deve acontecer depois de um relatório da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, que, em cima das provas, fará e indicará o ministro. Tem prova contra fulano, tem prova contra ciclano. Esse primeiro ator aqui não tem foro, deve ir para a primeira instância, esse outro ator deve ir para o STJ e ele não descarta a possibilidade, não fica claro isso na nota, de ficar uma parte do caso no Supremo, e essa é a justificativa do ministro que ele já vinha dando nos bastidores. O nosso analista Theo Cury antecipou muitos desses passos que hoje ele deixa claro na nota, que é, eu quero evitar nulidades. Portanto, a justificativa principal dele sobre o aspecto jurídico é que ele atua para evitar que ali na frente os advogados suscitem algum ponto ou outro de irregularidade na condução do caso. Ou seja, muitas vezes os advogados falam para o Supremo, veja bem, isso aqui em primeira instância estava julgando e investigando um deputado federal que não pode ser investigado nesta instância do judiciário. Portanto, no meio jurídico, apesar de muitas vezes ter provas, elementos robustos contra alguém, também é necessário seguir as regras do jogo. Isso é uma coisa positiva, é saudável para a democracia. A Constituição prevê isso, justamente cada pessoa sendo julgado no foro adequado. O ministro, portanto, lança a mão desse argumento central na nota, que é evitar nulidades. Isso no meio jurídico, inclusive a Tainá falou muito disso na semana passada, né, Tainá? Fez uma análise longa sobre isso, sobre a atuação dos advogados em busca justamente desses pontos, dessas fragilidades que poderiam ali na frente ensejar o arquivamento total do caso. O ministro Dias Toffoli, para concluir, emite uma nota longa com 11 pontos, tenta se explicar sobre todas essas decisões que a gente vem tratando e admite, por fim, a possibilidade, lá no 11º ponto, de, concluídas as investigações, remeter às instâncias ordinárias este caso. Vamos ver se isso de fato vai se concretizar e o que fica no Supremo. A gente sabe, lá no começo surgiu documentos a respeito de um deputado da Bahia e essa foi a justificativa para atrair a competência da Suprema Corte. Vamos ver se esses elementos eram suficientes e justificavam, de fato, essa intervenção do STF ou não. Tudo vai para a primeira instância. A minha aposta, pelo que eu ouço nos bastidores, é que sim, algo ainda ficará no Supremo, mas não todo o caso, evitando assim um desgaste maior. Porque a gente vai lembrar que agora Dias Toffoli está tratando, por exemplo, de ataques
ao Banco Central feito por influenciadores. Por que o Supremo tem que julgar, tem que investigar se influenciadores estão ou não envolvidos em um ataque à autoridade monetária? Nenhum desses influenciadores, por exemplo, é deputado federal. Mas como tudo ficou com o Supremo, a Suprema Corte acabou acumulando não só o poder de lidar com o caso, mas também o desgaste. E agora Toffoli diz claramente que sim, admite a possibilidade de enviar à primeira instância e à segunda, ao STJ, esse caso tão rumoroso. Vamos acompanhar, não é uma coisa imediata, mas eu acredito, pelo que a gente ouve nos bastidores e no acompanhamento processual do trâmite do inquérito, que tem um prazo para concluir, que até março, mais ou menos, isso deve ter um desfecho, não exatamente um desfecho conclusivo e definitivo, mas deve ter, no mínimo, um encurtamento no Supremo Tribunal Federal, da atuação do Supremo Tribunal Federal nesse caso. Tainá e Uribe, mais esse desdobramento para a gente analisar, que não é menor. É uma nota longa, são 11 pontos em que ele admite finalmente o que a gente já vinha tratando nos bastidores, que sim, é possível que o Supremo se desfaça desse caso e, consequentemente, baixe a temperatura em relação às críticas que vem sofrendo pela condução das investigações do caso do Banco Master.